escrito assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E os irmãos digam: nos ajude. Amém. Assentai-vos. Amados, sou grato ao Senhor por mais esta oportunidade de falar à Igreja de Cristo, e eu peço a sua preciosa atenção, pois a tua atenção é preciosa, para nós meditarmos naquilo que o Senhor nosso Deus tem proposto ao nosso coração para este culto de instrução, de orientação, de ensino e de doutrina bíblica. Eu quero, de maneira objetiva e prática, falar-lhes um pouco, mesmo que de maneira básica, sobre princípios práticos sobre ministério em Atos dos Apóstolos. Princípios práticos sobre ministério em Atos dos Apóstolos. É fato que o livro dos Atos dos Apóstolos cobre um período de aproximadamente 30 anos de história cristã. De Jerusalém a Roma. Este livro tem sido considerado o manual prático, o manual de missões da igreja de todos os tempos. Eu o chamo de o livro em chamas, porque é isto que constatamos do primeiro ao derradeiro capítulo deste livro. O fogo do Espírito está evidente na vida da igreja, bem como também na vida daqueles que servem ou serviram a Jesus nosso Senhor. Agora, temos neste extraordinário texto do Novo Testamento aquilo que podemos chamar de exemplos práticos de ministério. E os exemplos práticos de ministério, e quando eu digo ministério, eu digo daquilo que desempenhamos no reino, daquilo que podemos desempenhar no reino, daquilo que
desenvolvemos na obra de Deus enquanto servos do Senhor, e nós detectamos, constatamos e analisamos à luz dos textos desta narrativa de Lucas, que não for apenas historiador, mas também teólogo, até porque eu estou se dirigindo a uma igreja fundamentalmente pentecostal. E esta igreja, a Assembleia de Deus, que é fundamentalmente pentecostal, ela se fundamenta na Bíblia Sagrada, mas de maneira bastante acentuada, a nossa doutrina pentecostal se fundamenta no livro dos Atos dos Apóstolos. Porque esta história, já dizia um conceituado escritor chamado William Menzies, esta história é a nossa história. Quando nós lemos tudo aquilo que é narrado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, os milagres, os prodígios, a praticidade ministerial dos nossos irmãos e irmãs que trabalhavam, que obravam na obra do Senhor no período primitivo, nós entendemos pela Bíblia Sagrada, nós entendemos pelo Espírito eterno de Cristo, que tudo isto que eles experimentaram da parte do Espírito de Deus, não ficou preso neste tempo. Isto que constatamos, analisamos e lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no que diz respeito ao dinamismo do Espírito, no que diz respeito à efusão do Espírito, no que diz respeito à operosidade do Espírito, no que diz respeito à eficiência ministerial daquele ou daquela que se move pelo Espírito, é uma realidade também em nossos dias. E Lucas, ele constrói essa sua narrativa destacando marcantes momentos dos primórdios da igreja. E ao mesmo tempo que ele destaca importantes ou marcantes momentos da história da igreja primitiva, ele de maneira proposital destaca não apenas marcantes momentos, ele destaca também marcantes ministérios durante os primeiros anos da igreja que havia sido inaugurada em Jerusalém no dia de Pentecostes. E dentre estes ministérios que são destacados por Lucas, e estes ministérios tiveram aquilo que nós chamamos de notoriedade, e esta notoriedade não está nestes ministérios em si mesmos, não está em si mesmos, mas esta notoriedade é devido àquilo que eles fizeram, é devido àquilo que eles realizaram, é devido àquilo que eles operaram no nome de Jesus Cristo. Então, estes ministérios que tiveram notoriedade, não em si mesmos, mas devido àquilo que fizeram. De Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, a Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ao versículo 31, Lucas, ele devota esta narrativa a 6 personagens
e estes personagens que Lucas ele destaca nesta narrativa, são personagens que em algum momento do relato dele, ele vai caracterizar estes personagens como pessoas que pregaram, que profetizaram, que anunciaram sob o poder do Espírito Santo. E quem são estes personagens que Lucas ele vai devotar esta narrativa? Estevão, Filipe, Barnabé, Ágabo, Pedro e Paulo. Eu não estou dizendo que Lucas não menciona outros personagens. Eu estou dizendo que estes 6 personagens aqui citados, eles são caracterizados de forma bastante específica por Lucas como pessoas que receberam o poder do Espírito e realizaram alguma obra sob o dinamismo do Espírito. E estes homens são caracterizados como servos de Cristo, cheios do Espírito Santo, para missionar, porque o enchimento pelo Espírito sempre resultará em algo que beneficiará a obra de Deus. Todas as vezes que há o enchimento do Espírito em nossa vida, ele nos enche, e como resultado deste enchimento, inevitavelmente haverá um resultado extraordinário e beneficente para a obra de Deus. Então eles foram cheios do Espírito Santo para missionar. Missionar. E juntos, estes homens simbolizam o ministério daquilo que chamamos na nossa teologia pentecostal, preste bastante atenção, naquilo que chamamos em nossa teologia pentecostal de o profetismo universal de todos os crentes. Por ocasião da reforma protestante, fora acentuada a ideia daquilo que é chamado, de um dos pontos da reforma, do sacerdócio universal de todos os crentes. O que é o sacerdócio universal de todos os crentes? É que todos nós temos a liberdade e o acesso à pessoa do Pai mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Isto se chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, em teologia pentecostal, o profetismo universal de todos os crentes é: todos nós podemos receber a efusão do Espírito e profetizarmos no nome do Senhor. Todos nós, sem exceção, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, todos nós podemos receber a efusão do Espírito e profetizarmos no nome do Senhor. Você pode dizer amém? Então isso é chamado em teologia pentecostal de o profetismo universal de todos os crentes. Esta profecia, ela não está restrita apenas ao púlpito. Todos os irmãos que se colocam à disposição do Espírito podem serem influenciados pelo Espírito e profetizarem de acordo com a influência do Espírito Santo. Então, Lucas ele tem esta preocupação de destacar momentos marcantes, e não apenas momentos marcantes, ele tem a preocupação de destacar ministérios que foram marcantes no período primitivo. Agora, surge uma pergunta em nosso meio esta noite:
Se fizéssemos aquilo que é chamado de historiografia do ministério que fazemos parte, em que lugar da história do nosso ministério nós entraríamos? Se fôssemos fazer uma historiografia do Ministério da Serra, estou falando no nível de ministério, do Ministério da Serra, em que lugar na história do Ministério da Serra o seu ministério entraria? Aquilo que você desempenha entraria. Eu vou delimitar. Se fizéssemos da igreja local uma historiografia, como seríamos lembrados? De que maneira e relevância o ministério que recebemos seria caracterizado nesta história eclesiástica? Se fôssemos escrever os 42 anos aproximadamente de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Serra, na rua Uberlândia, em que momento da história você entraria na história desta congregação? De que maneira o seu ministério seria lembrado na história desta congregação? De que maneira o historiador poderia caracterizar o ministério que você desempenhou ao longo dos anos dentro desta congregação? Isto é importante a gente refletir. É importante a gente refletir. Porque existem aqueles que passaram por aqui, existem aqueles que estão por aqui, mas existem aqueles que irão, mas ficarão na memória, porque foram pessoas que desempenharam um papel e um trabalho tão extraordinário na obra de Deus aqui nesta localidade, que as obras destes estão imortalizadas. Então, de que maneira seríamos caracterizados na história local aqui? Se um historiador começasse a escrever sobre os departamentos, sobre as funcionalidades, de que maneira ou como você seria lembrado? É incontestável, amados, que a igreja primitiva ela experimentou um crescimento gigantesco. E isto graças à ação do Espírito Santo e à instrumentalidade de crentes fiéis. O crescimento que a igreja primitiva experimentou é graças à ação impetuosa do Espírito Santo e à instrumentalidade de crentes fiéis. Em Atos capítulo 1, versículo 15, eles eram quase 120. Em Atos capítulo 2, versículo 41, quase 3.000 almas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, eles já eram quase 5.000 almas. Em Atos capítulo 5, versículo 14, Lucas ele diz que crescia mais e mais a multidão de crentes. Em Atos capítulo 6, versículo 1, Lucas diz que multiplicava-se. Isso vai de tradução para tradução. Então havia um crescimento. Agora, junto com este crescimento, muitos desafios. Os que me ouvem, digam amém. Junto com este crescimento, muitos desafios. Porque todo crescimento aumentará os desafios. E dentre os muitos desafios,
Destacamos a continuidade da pregação do Evangelho e o discipulado. Destacamos a assistência aos necessitados. E destacamos a expansão da igreja além fronteiras. Então preste atenção. A igreja ela está crescendo. O número, nós não podemos sofrer de numerofobia. Não podemos ter medo dos números. E também não podemos sermos contagiados pela numerolatria. Agora, fato é, o crescimento precisa ser uma realidade em todo o organismo vivo. E se este organismo ele está vivo, ele inevitavelmente terá um crescimento. Então, este crescimento, ele traz desafios. E quais seriam estes desafios da igreja primitiva? A continuidade da pregação do evangelho e discipulado. Aumenta o número de convertidos, aumenta a responsabilidade discipuladora. Pessoas se convertem a Cristo e pessoas precisam ser acompanhadas. E não apenas isto, a assistência aos necessitados. Porque nós não somos parte de uma igreja que trabalha apenas com a classe média alta. Nós trabalhamos com todas as classes. E um dos grandes desafios da igreja hoje é o desafio de dar continuidade à assistência aos necessitados. Porque, inevitavelmente, em algum momento, a igreja irá se deparar com a necessidade de estender a mão, ajudar e dar a devida assistência. Por exemplo, do contexto de onde eu vim, muitos traficantes que se converteram a Cristo e deixavam de ganhar aí 2, 3, 4 mil reais por semana, eles precisavam de algum tipo de assistência. E muitas das vezes eles se convertiam já com as suas famílias, entre aspas, formadas, já vinham com alguma mulher, com algum filho, e esse tipo de pessoa precisa de alguma assistência. E a igreja, ela precisa refletir sobre estas coisas. A igreja, ela precisa analisar sobre estas coisas. Um outro desafio também é a expansão da igreja além fronteiras, porque a igreja é um organismo vivo e ela continua em um constante crescimento. Então, nós temos o crescimento da igreja, junto com este crescimento, muitos desafios. Dentre estes desafios, a continuidade da pregação do evangelho, o discipulado, a assistência aos necessitados e também a expansão da igreja além fronteiras. Mas o que eu quero destacar aqui é acerca de um personagem. O nome dele é Filipe. Este Filipe não é o Filipe apóstolo. Este Filipe é o Filipe discípulo. Segundo a tradição cristã, alguns acreditam que ele fez parte dos 70 enviados, mas este Filipe é o Filipe descrito em Atos dos Apóstolos. E este Filipe, este personagem, ele aparece em um tempo de grande demanda assistencial e ministerial. Este Filipe, ele aparece em um tempo de grande demanda assistencial
e ministerial. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Observe que os discípulos estavam se multiplicando. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eu não tenho tempo aqui para explicar sobre judeus helênicos e judeus puro sangue, digamos assim, mas a demanda assistencial e ministerial estava crescendo gradativamente, e isso estava gerando desconforto, descontentamento, murmuração. E é neste contexto de crescimento e demanda assistencial e ministerial que Filipe vai aparecer. E por que Filipe vai aparecer? Porque há uma cobrança, entre aspas, do povo à liderança, para que o ministério cotidiano, que era o servir os necessitados, as viúvas, os órfãos, os menos favorecidos, chamado aqui no texto de ministério cotidiano, fosse contemplado. E Filipe, ele já se contava entre os milhares de irmãos. Agora, mesmo Filipe já se contando entre os milhares de irmãos, o Senhor, ele acha por bem escolher Filipe para uma obra específica, e ele é escolhido pelo Senhor via a igreja. Ele é escolhido pelo Senhor via a igreja. Então, o Senhor, ele escolhe alguns via a igreja, entre os muitos. E quando o Senhor escolhe alguns via a igreja entre os muitos, Deus, ele está revelando a sua soberania. Deus, ele está revelando a sua soberania. Por que Deus está revelando a sua soberania? Porque Deus, ele não pede opinião de ninguém para escolher. Ele simplesmente escolhe. Nós, enquanto obreiros, pastores, aqueles que pastoreiam, aqueles que já pastorearam, eles precisavam e precisam consultar ao Senhor para saber a vontade do Senhor, a quem levantar, a quem escolher. Agora, Deus não. Deus não chega para um pastor e diz assim para ele: eu posso levantar fulano? Você me permite eu levantar fulano na minha obra? Você permite eu separar fulano? Negativo. Ele simplesmente escolhe. Ele simplesmente levanta. Agora, este levantado, ele está sob duas principais observações. Ele está sob a observação da igreja e sob a observação da liderança. Ele está sob a observação e sob a observação da liderança. Neste caso, em Atos capítulo 6, versículo de número 5, os apóstolos, eles delegam a igreja primitiva para que ela venha escolher aqueles que trabalhariam no chamado ministério cotidiano. E neste tempo, a igreja sabia escolher os seus líderes. Neste tempo, a igreja sabia escolher os seus líderes. E os requisitos: boa reputação, cheio do Espírito Santo, porque sobre eles seria constituído um grande e importante negócio. A igreja do nosso tempo, ela é muito mais democrática do que teocrática. Ela é muito mais popular do que espiritual.
Porque muitas das vezes para nós o bom é o que é popular. O bom é o que tem uma grande família. Agora, para a igreja primitiva, o bom é o que tinha boa reputação. O bom é o que era cheio do Espírito. O bom é o que tinha estrutura para receber importante negócio sobre os ombros. E Filipe, ele é escolhido pelo Senhor via igreja, mas sob a observação da igreja e da liderança apostólica. E um dos resultados do surgimento de novos trabalhadores é o que está no capítulo de número 6, versículo 7, que diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Preste atenção nisso aqui. O resultado do surgimento de novos trabalhadores e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Quanto mais trabalhadores tivermos, mais a palavra de Deus crescerá neste bairro. Quanto mais trabalhadores tivermos, mais a palavra de Deus crescerá nesta congregação. Porque onde há trabalhadores fiéis, impetuosos, dinâmicos, que foram levantados pelo Senhor, a palavra de Deus cresce no seio da igreja. E quando a palavra de Deus cresce no seio da igreja, não há lugar para achismos, não há lugar para sentimentalismo, não há lugar para o eu penso, eu acho, há lugar para o está escrito. Há lugar para conforme a palavra, há lugar para aquilo que Deus tem nos orientado pelo Espírito e pela sua bendita palavra. Então crescia a palavra porque surgia novos trabalhadores. E a maior e mais eficaz formadora de ministérios profícuos é a igreja. Eu vou repetir isso aqui. A maior e mais eficaz formadora de ministérios profícuos é a igreja. A faculdade teológica nos informa e nos forma teoricamente. Agora, a igreja, o campo de atuação da igreja, tem a capacidade de formar na mais alta temperatura ministerial bons obreiros. Muitos entram na faculdade gelados e saem congelados. Agora, o campo de atuação ministerial da igreja, pastor Vanderlei, é o campo mais eficaz, mais eficiente para a formação de novos obreiros, de novos trabalhadores. Porque é neste campo de atuação, chamado igreja, que somos formados na mais alta temperatura ministerial. Na mais alta temperatura. É aqui que nós sentimos e vemos os ônus do ministério. É aqui que nós sentimos os traumas do ministério. É aqui que nós nos deparamos com os embates do ministério. É aqui que muitas das vezes sentimos, entre aspas, as frustrações do ministério. E em dado a toda
todas estas coisas, nós estamos sendo forjados e formados. Forjados e formados, cada vez mais fortes, cada vez mais destemidos, cada vez mais determinados, cada vez mais eficientes, cada vez mais experientes, porque a igreja é a maior e mais eficaz formadora de ministérios que existem. A igreja. Você pode dizer amém? Então Filipe, ele estava sendo formado na mais alta temperatura ministerial. Ele estava próximo dos apóstolos. Ele estava próximo de milhares e milhares de irmãos que viviam o Pentecostes do Espírito. E eu quero destacar que a entrega sem reservas de alguns possuem efeitos duradouros, ao ponto da história de determinadas igrejas locais serem confundidas com a história destes irmãos. Existem pessoas, pastor Vanderlei, que estão tão ligadas à igreja, está tão entranhado com a igreja, em dada a desenvoltura, o desempenho, o serviço que presta, o trabalho que realiza, que é bem possível confundirmos a história da igreja com a história dele, porque a história dele está intimamente ligada à história da igreja. Quando se conta a história da igreja, é impossível não contar a história dele. Quando se fala do trabalho da igreja, é impossível não falar do trabalho dele. Quando se fala da igreja, é impossível não falar do desempenho dele, porque foram pessoas que se entregaram sem reservas. Fala da igreja primitiva sem Pedro, fala da igreja primitiva sem Paulo, fala da igreja primitiva sem Barnabé, fala da igreja primitiva sem Estevão, fala da igreja primitiva sem Filipe. É impossível, não tem como dissociar, ao ponto de nós confundirmos. E eu tenho certeza que existem alguns que aqui estão me ouvindo, que a sua história se confunde com a história dessa igreja. É impossível falar da história desta igreja sem falar da tua história, do seu desempenho ministerial, da sua desenvoltura ministerial, da sua entrega ministerial. Então, estes cujos efeitos ministeriais são duradouros, foram pessoas que se entregaram sem reservas. Sem reservas. Um evangelho sem romantismo. Um evangelho sem sensacionalismo. Um evangelho integral. O evangelho pleno. O evangelho completo. Não algo pela metade. Não algo pelas beiradas. Mas uma entrega sem reservas. Precisamos entender que a oração, ela traz Pentecostes, e quando eu digo Pentecostes, eu não estou falando que aquele evento único que aconteceu em Atos capítulo 2, se repete em nossos dias, como aconteceu lá, mas aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, os efeitos do derramamento do Espírito naquele dia, se vê, se experimenta e se sente em nossos dias, e a oração que trouxe Pentecostes para os nossos irmãos em termos de poder espiritual, esta mesma oração traz Pentecostes em nossos dias, e este Pentecostes traz ministérios, crescimento e perseguição. Então memorize,
oração traz Pentecostes, Pentecostes traz ministérios, crescimento e perseguição. Oração traz Pentecostes, Pentecostes traz ministérios, crescimento e perseguição. Continuemos orando e veremos eficientes ministérios aparecerem no nosso meio. Continuemos orando e veremos um grande crescimento desta igreja em nossos dias. Agora, continuemos orando e vamos ficar atentos, pois a perseguição será inevitável, pois a oração traz Pentecostes e o Pentecostes traz ministérios, crescimento e perseguição. E isto aconteceu com a igreja primitiva. A perseguição começou. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi perseguido e morto no tempo de Pentecostes, espirituais, crescimento e perseguição. Porque mesmo a oração trazendo Pentecostes, mesmo a oração trazendo crescimento em ministérios, inevitavelmente, por causa do surgimento destes ministérios e do crescimento da igreja, esta igreja que está recebendo novos ministérios e está desfrutando de um grande crescimento, ela sofrerá perseguição. E a igreja primitiva, ela sofreu perseguição. Estevão foi morto. Saulo, um jovem fariseu, perseguia a igreja. Ele assolava, ele entrava pelas casas, ele arrastava homens, arrastava mulheres, encerrava na prisão. Aí o capítulo de número 8, versículo de número 4, diz que mesmo havendo perseguição, aqueles que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Estes são aqueles que faziam parte de dias pentecostais, e estas perseguições que são inevitáveis, elas também estavam fazendo parte da vida da igreja neste momento. Mas estes ministérios, que são ministérios anônimos, eles não deixaram de atuar, mesmo sofrendo perseguições. Estes irmãos, cujos nomes aqui no versículo 4, eles não têm os nomes revelados, eles são evangelistas, que não são credenciados com as credenciais daqui, mas eram credenciados com as credenciais do Espírito, e isto fazia com que eles pregassem a palavra de Deus, mesmo não sendo credenciados, e mesmo em meio à perseguição. São evangelistas sem credenciais daqui, mas credenciados pelo Espírito. E é neste cenário de Pentecostes, crescimento e perseguição, que Filipe reaparece. Ele aparece em Atos capítulo 6 e reaparece em Atos capítulo 8. E ele é mencionado em pelo menos 4 relatos descritos por Lucas. Em Atos capítulo 6, versículo 5. Em Atos capítulo 8, versículo 5 ao 13. Em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 40. E em Atos capítulo 21, versículo de número 8. Filipe, no contexto em foco, apareceu no tempo de crescimento, mas também apareceu no tempo de perseguição. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Filipe, ele aparece no tempo de crescimento, em Atos capítulo 6, e ele reaparece, obreiros,
em Atos capítulo 8. Por quê? Porque Filipe é o típico trabalhador do reino que atua independente da situação, seja favorável ou seja desfavorável. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele aparece no tempo do crescimento, mas quando começa a perseguição, ele reaparece. Eu estou pronto a continuar obrando. Eu estou pronto a continuar servindo. Eu estou pronto a continuar trabalhando para o meu Senhor, independente da situação, seja ela favorável ou seja ela desfavorável. Não deixe de servir, não deixe de trabalhar, não deixe de obrar na obra do Senhor. Em rápidas palavras, porque meu tempo já findou praticamente, quais seriam estes princípios práticos ministeriais que podemos observar na vida e no ministério de Filipe? São muitos, mas eu destaco aqui alguns. São muitos princípios, mas destaco aqui alguns. Podemos aprender que um primeiro princípio prático ministerial que podemos aprender observando Filipe e o seu ministério, podemos aprender que uma autêntica vocação pode me levar a ir além de minha função. Vou repetir. Uma autêntica vocação pode me levar a ir além de minha função. E alguém pode perguntar: o que é vocação? Alguém disse que vocação é uma chamada interna. Vocação é a inclinação para algo, para a realização, para a execução. É a comunicação de Deus no interior do homem, e tal comunicação diz respeito ao desejo, à capacidade, o dom, a inclinação, a realização de algo específico. Nisto reside a vocação. É eu ser impulsionado, é eu sentir o chamamento de Deus gritando dentro de mim, me levando a executar algo que o Senhor quer que eu execute. Então, uma autêntica vocação pode me levar a ir além de minha função. Por isso, o capítulo de número 8, versículo de número 5, do texto do livro dos Atos dos Apóstolos, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria. Então, Filipe é alguém que foi além de sua função. Por que Filipe foi além de sua função? Porque ele tinha uma vocação. E a vocação, ela pode me levar a ir além da minha função. Nem toda função eclesiástica mostra uma verdadeira vocação, mas a vocação ministerial pode me fazer receber determinada função. Nem toda função eclesiástica mostra uma verdadeira vocação, mas a vocação pode me fazer receber determinada função. E funções na igreja local fazem parte de sua organização, e isto é essencialmente necessário. E qual era a função de Filipe? Diácono. Qual era a vocação dele? Evangelista. Qual era a função de Filipe na igreja? Diácono. Qual era a vocação dele? Evangelista. Ele, como diácono, serviu bem a sua liderança, as viúvas, os órfãos, os seus irmãos, mas ele
como evangelista, a voz do Espírito estava gritando dentro dele: você precisa sair de Jerusalém e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Funções da igreja local fazem parte de sua organização, e é essencialmente necessário. Agora, fato é, preste atenção nisso, fato é, que existem pessoas com funções ministeriais que não funcionam. Existem pessoas com funções ministeriais delegadas por pastores, e estas pessoas que possuem funções ministeriais não funcionam. Agora, existem pessoas que funcionam sem funções ministeriais, e existem aquelas que possuem funções ministeriais e que funcionam no ministério. Existem aquelas que possuem funções ministeriais que não funcionam. Existem aquelas que funcionam sem funções ministeriais. E existem aquelas que possuem funções ministeriais e funcionam porque elas foram vocacionadas e entendem a vocação de Deus na sua vida. E Filipe é um exemplo clássico de alguém cujo ministério vai além da função. Irmãos, pense comigo. Deus lhe honrou através da liderança da igreja, lhe delegando uma função. Esta função, em termos eclesiásticos, institucionais, ela pode nos delimitar. E isto é saudável para a funcionalidade da igreja local. Agora, a vocação que nós recebemos, da parte do Senhor, não pode ser delimitada por causa da função que exercemos. Não deixe de pregar porque você trabalha na regência. Não deixe de pastorear só pelo fato de você não ser o pastor titular da igreja, porque existem muitas formas de pastorear. Você pastoreia enquanto você aconselha, você pastoreia enquanto você visita, você pastoreia enquanto você abraça alguém. Então, você pode ter a função de um auxiliar e pregar, você pode ter a função de uma regente e discipular, é aconselhar. Você pode ter a função de um presbítero e pastorear através da visita, através do aconselhamento, através do abraço, através do estender as mãos, porque a vocação pode me fazer ir além da função. Porque se nós não tomarmos o cuidado, ficamos nas 4 linhas da funcionalidade da função. Eu não posso fazer isso porque dali para lá é fulano que tem que fazer. Eu não posso fazer aquilo porque daqui para lá é fulano de tal que tem que fazer. Negativo. A vocação nos chama, a vocação nos impulsiona. Deixe com que o Espírito de Deus te leve além. Saia desta formalidade funcional. Permita que o eterno Espírito Santo de Deus te leve além. Deus quer nos tirar desta funcionalidade mecanizada. O Espírito de Deus está gritando dentro de nós: eu quero te levar além, além da função, muito além da função. Eu quero te levar além. Pregue, visite, cante, aconselhe, mas sempre respeitando o próximo. Você não precisa desrespeitar ninguém para cumprir a sua vocação. Você não precisa afrontar ninguém para cumprir a sua vocação. Você não precisa passar por cima de ninguém para cumprir a sua vocação. Aquilo que o Espírito de Deus tem colocado dentro da tua alma, te impulsionado, não deixe de executar, porque a função que você tem não contempla aquilo que está ardendo dentro da tua alma. Vai e faça para a glória de Deus, debaixo da bênção do seu líder.
Por quê? Deixa eu fechar que eu não vou ter tempo mais de continuar. Porque a nossa denominação, os membros são aqueles mais apegados a cargos. E eu já transitei pregando, ensinando nas mais variadas denominações, dos tradicionais aos pentecostais. E é na Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia de Deus porque eu nasci na Assembleia de Deus, estou na Assembleia de Deus e vou continuar na Assembleia de Deus até o arrebatamento. Nós somos as pessoas mais apegadas a cargos. E este apego a cargo, e este apego à função, muitas das vezes acaba me delimitando. A gente parece, meu pastor, às vezes mais robôs programados a funcionar só naquilo, só naquilo, só naquilo. Nós não somos seres robotizados, irmãos. Nós estamos debaixo do poder do Espírito. E está escrito que o vento sopra aonde quer. O Espírito Santo de Deus tem liberdade de tomar a nossa vida. A gente pode ajudar no conjunto dos varões, mas a gente pode ajudar no conjunto das crianças. A gente pode ajudar no conjunto das crianças, mas a gente pode ajudar no conjunto dos adolescentes. A gente pode ajudar no conjunto dos adolescentes, mas a gente pode ajudar na escola bíblica dominical. A gente pode ajudar na escola bíblica dominical, mas também a gente pode ajudar no grupo de assistência social, no grupo de evangelismo e missões. A gente está debaixo do poder do Espírito, e onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade e dinamismo. Saiamos deste formalismo robotizado que muitas das vezes temos entrado. Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando no nome de Jesus. Eu quero voltar a palavra ao nosso amado pastor. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor para a igreja. Neste momento nós queremos convidar a amada igreja para estarmos louvando ao Senhor com o louvor da nossa harpa cristã. Enquanto nós vamos estar louvando, os diáconos estarão recolhendo a oferta e dízimo para a obra do Senhor. Hino de número 5.